Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia, meus queridos. Esse vídeo aqui é um vídeo especial, um pouquinho atrasado, de comemoração dos 100 inscritos, já devemos estar com 130 e alguma coisa. Mas esse santo aqui, ele é um santo, poxa, como eu vou falar dele? É um santo muito querido e diferenciado, ao mesmo tempo que vocês vão perceber que ele cumpriu sua obrigação na perfeição. Refiro-me a São Padre Pio de Pietrelcina. Tá? Antes de falar sobre alguns fatos da vida desse santo, de como ele se portava, principalmente o que é mais famoso dele, os estigmas, vamos falar um pouquinho da biografia dele. Tá? Ele foi um sacerdote católico e italiano. E o que muitos não sabem é que ele não era um padre diocesano. Acho que é meio óbvio se você olhar qualquer ícone de São Padre Pio, que ele usa um hábito franciscano, mas ele era da ordem dos caputinos, tá? Ordem dos frades menores caputinos, certo? Nascido em 25 de maio de 1887, filho de Grazio Mordione e Maria Giuseppa D'Annunzio, foi batizado no dia seguinte recebendo o nome de Francisco Forgione. Recebeu o sacramento do crisma e a primeira comunhão com 12 anos. Então, bem novinho. Tá? Nos é relatado que desde cedo o pequeno Francisco tinha muita aptidão para as coisas de Deus. Sempre presente nas missas, nas orações, falava com o anjo da guarda constantemente. Tá? Com seus 16 anos, em 6 de janeiro de 1903, entrou noviço, noviciado na ordem dos frades menores caputinos, em Morcone, e vestindo o hábito franciscano no dia 22 de janeiro do mesmo mês. Percebam? Com 16 anos, em 1903, ele entrou para a ordem dos caputinos e nunca mais saiu. Tá? Adotou o nome, que você pode adotar um novo nome se quiser, chamou-se Frei Pio. Terminando o ano de noviciato, fez a profissão de votos, o voto de castidade, o voto de pobreza, que são os votos da vida religiosa, né? No caso, os votos simples, e em 27 de janeiro de 1907, os votos solenes. Tá? Ele tinha a aptidão para ser sacerdote, então veja, não é todo religioso, ou seja, frade ou frei, tanto faz, que vira padre, tá? Você tem que ter também a aptidão vocacional para isso. É uma das vantagens da vida religiosa. Por exemplo, Frei Gilson, nosso querido Frei Gilson, ele é um frei, salvo engano, carmelita, e ele tinha o dom de ser padre. Não é bem o dom, vamos dizer, duas vocações entrelaçadas. Ele tinha a capacidade de falar, a capacidade de transmitir o evangelho, então ele foi escolhido. No caso dos religiosos, você é escolhido, não tem outra alternativa, tá? Então ele foi ordenado sacerdote no dia 10 de agosto de 1910 em Benevento. Tá? Percebe? Em 1910 ele foi ordenado sacerdote. Então ele entrou em 1903 nos frades. 7 anos depois ele foi ordenado, isso com 21 anos, muito novo. Tá? Ficou com sua família até 1916, então de 1910 a 1916 por motivos de saúde. Em setembro desse mesmo ano foi mandado para o convento de San Giovanni Rotondo. Tá? E ele mesmo conta, o momento mais alto que de celebrar era a Santa Missa. Os fiéis participavam e presenciavam a espiritualidade. Ora, não tem como não falar de São Padre Pio e não falar das missas dele. Talvez as missas mais bem celebradas
em todo mundo que alguém um dia já viu. Sabe quantas horas de missa ele ficava? Mais de 3 horas a 3 horas e meia. Cada minuto da missa para ele é importante. E mais tarde eu vou destacar isso quando nós formos falar dos estigmas, tá? Fora que ele era um confessor nato. Nunca não, né? Já tivemos também grandes padres que se confessavam bastante. Mas o Padre Pio, ele ficava 14 horas por dia no confessionário. 14 horas, o dia tem 24 horas. O resto, as outras 10 horas, era para dormir e rezar a missa. Então veja, ele era um confessor de primeira. E não era só esse tempo. Ele sabia ouvir as confissões de uma maneira completamente diferenciada. Ele sabia no tom de voz da pessoa se ela estava mentindo, se ela estava enganando. Ele negava várias vezes a absolvição, falava: você está mentindo, você está... não te absolvo. Então já tem várias histórias do Padre Pio. Por exemplo, tem a história de um italiano agnóstico que chegou lá para falar com ele: não, padre, eu não acredito direito. Aí ele falou: ajoelhe e confesse. Mas não, padre, eu quero entender. Ajoelhe e confessa. Aí ele confessou. E depois o Padre Pio falou: você tem alguma dúvida, meu filho? Ele falou: não tenho, padre. O senhor me explicou tudo, né? Tipo, na confissão. Outro também que o cara, ele começou a falar a confissão dele, mas aí, se eu não me engano, eu acho que ele não arrependeu de corpo e alma, não se arrependeu do pecado. Aí ele falou: então, você não está absolvido. Ele pegou, saiu da sala e voltou para a celinha dele no convento. O cara ficou em choque, ele não sabia que isso podia acontecer. O cara não tinha se arrependido do pecado, né? E o povo que estava lá fora falou: isso acontece, cara, ele é assim mesmo. Fora outras coisas que o Padre Pio fazia, né? Como, por exemplo, uma vez um herege foi falar mal de um bispo dentro da igreja. Um bispo, ele foi falar, o Padre Pio meteu um tapão na cara dele e ele lançou a braba: quem é você? Apostador de jogos de azar, adúltero, quem é você? Seja humilde, quem é você para falar disso de um servo de Deus? Vai embora, a cara de Deus não é para você. Cara, ele era maravilhoso. Por isso que diz, ele dava um tapão, né? Mas ele não é só de rigidez que Padre Pio vivia, ele era muito caridoso, tá? Ele se esforçou para aliviar os sofrimentos e misérias de muitas famílias, principalmente quando ele foi fundada a Casa Soliverio de Sofrenza, a Casa de Alívio e Sofrimento. Se eu não me engano, essa casa é um hospital que agora leva o nome do Padre Pio, tá? Foi inaugurada em 5 de maio de 56, então essa casa leva o nome dele, tem um quadro dele, a coisa mais linda lá. E ele dedicou uma vida toda pela caridade, tá? Se tornou uma referência em toda a Europa. O Padre Pio logo já começou a se espalhar, né? O grande problema é que quando começou a espalhar essa lenda, vamos dizer, não é lenda, né? Um padre milagroso, caridoso, que tinha os estigmas, logo as pessoas ficaram admiradas. Nós já vamos falar dos estigmas mais em específico, mas ele foi muito perseguido pelo alto clero, tá? Os clérigos maiores, cardeais, bispos, muitas vezes não gostavam muito do Padre Pio, tá? E ele foi proibido de celebrar missa durante 2 anos. 2 anos? Se eu não me engano foi isso. E nesse tempo que ele ficou proibido, ele obedeceu. O Padre Pio, ele levava muito a sério a obediência, como qualquer católico deveria fazer, né? Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, apesar de que ele viveu bastante. Ele faleceu no convento onde ele viveu quase boa parte de sua vida, San Giovanni Rodomto, na Itália, no dia 23 de setembro de 1968. Nos anos que seguiram da sua morte, os milagres foram crescendo cada vez mais. Assim, já existiam milagres quando ele ainda era vivo, mas depois de morto aumentou cada vez mais. Não tinha passado muito tempo, a Ordem dos Frades Caputinos Menores empreendeu vários passos previstos na lei canônica para dar início à causa de sua beatificação e futura canonização. Vale ressaltar que o São Padre Pio foi elogiado por todos os papas desde João XXIII, mas lembre-se,
A Cúria Romana não é só o Papa. João 23 já teceu elogios, Paulo VI, João Paulo I. Mas o João Paulo II foi especial, porque o jovem Karol Wojtyła, na época sacerdote, ou seja, padre, visitou o convento de Padre Pio e eles foram rezar. Essa é lendária. Eles rezaram juntos. E o próprio Padre Pio virou para o Karol e falou: você vai ser um grande papa. Ele falou: você vai ser um papa, vai ser um grande papa. E ainda previu o atentado que ocorreria, mas você vai ter sangue derramado. Com o Karol Wojtyła. Olha isso, velho. Isso foi o Padre Pio. Ele profetizou o pontificado de João Paulo II e ainda o atentado de João Paulo II. Impressionante, né? É um santo mesmo. Aí no dia 2 de maio de 99, ou seja, 1999, durante uma celebração eucarística solene na Praça São Pedro, São João Paulo II declarou beato o venerável servo de Deus Padre Pio de Pietrelcina. E no dia 23, no caso o dia que ele faleceu, sua data litúrgica. No dia 26 de fevereiro de 2002, ele foi canonizado como São Pio de Pietrelcina. Mas para não confundir com os papas que tem o nome de Pio, então ficou São Padre Pio de Pietrelcina. Tá? Pegado esses pontos da biografia, vamos falar sobre os estigmas. O que são os estigmas? Os estigmas são as chagas, ou seja, onde Jesus foi pregado na cruz. O Padre Pio foi o único sacerdote na história que foi estigmatizado. Mas, coincidentemente, os religiosos foram estigmatizados. Perceba, São Francisco, religioso, ou seja, era um frade. Santa Rita de Cássia era freira e o Padre Pio era frei. Ou seja, os religiosos foram estigmatizados. Parece que Deus escolhe certo, porque os religiosos geralmente não querem fama, sucesso, eles fazem voto de pobreza e vivem nas celinhas lá nos conventos, então faz muito sentido. Bom, vamos lá. Padre Pio teve 5 estigmas. A gente só vê o das mãos, porque é o que ele tem a luvinha, mas ele tinha nas 2 mãos, nos 2 pés e na parte direita da costela. Tá? E ele teve 2 tipos de estigmas, o invisível e o visível. Olha isso. Tá? O invisível, já vamos falar, ele foi estigmatizado então há 100 anos atrás. Salvo engano, Padre Pio foi estigmatizado no dia 20 de setembro de 1910. Mas eram chagas invisíveis. Por quê? Ele sentia a dor onde Jesus foi pregado na cruz, mas não estava um ferimento aberto. Ele sentia tanta dor, que ele pediu para Deus: tira isso de mim. Ele foi lá, então ele ficou sem essas chagas. Só que em 1918, voltando então em 1918 a receber as chagas, dessa vez elas eram visíveis e duraram 50 anos. Ou seja, desde 1918 até 68 ele teve os 5 estigmas. Tá? O próprio Padre Pio relatou nas suas cartas esse dom misterioso. Durante anos e anos ele foi estudado, foi cobaia de diversos médicos. Sabe, 9 em cada 10 dentistas recomendam Colgate, então era mais ou menos assim, 9 em cada 10 médicos falavam que as chagas eram reais. Só um falou que não era, tá? O Dr. Giorgio Festa, um exemplo dos que falaram que eram verdadeiras, ele foi um dos mais recomendados e renomados médicos de Roma. O Dr. Giorgio era agnóstico no começo, mas ele se tornou filho espiritual do Frei Pio e relatou o diagnóstico. Abre aspas. Do lado esquerdo do tórax há um ferimento em feitio de cruz. Nessa região não se verifica o menor vestígio de infecção, edema ou inflamação da pele que circunda o ferimento. Essas feridas, com suas estranhas características anatômicas e patológicas, mais a constância com que vertem sangue vivo e perfumado,
estão localizadas em pontos de seu corpo que correspondem às chagas do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Então aqui o Dr. Giorgio, ele dá o relato perfeito de como eram os estigmas de São Padre Pio, localizados aonde eram as chagas de Cristo, sempre sangravam, não tinha infecção, não tinham um edema e eram perfumados, eram cheirosos. Salvo engano, o aroma de rosas. Olha que coisa. Quando o Padre Pio recebeu os estigmas em 1910, ele relata que mesmo invisíveis, ele sentia muita dor. Mas muita dor. Foi quando ele celebrou a missa na paróquia Santa Maria dos Anjos. A grande questão é, doía. Uma vez uma fiel perguntou, e dói? Perguntou para ele, Padre Pio, isso aí dói? Ele falou, não, é só enfeite. Ele falou desse jeito, lógico que dói. E ainda era uma coisa mais grave. Toda missa que ele celebrava, as chagas doíam ainda mais. Porque como elas eram marcas do sacrifício de Jesus na cruz, elas doíam ainda mais. Bem mais. Mas ele celebrava 3 horas de missa. Olha só. Haviam dúvidas então se essas chagas eram verdadeiras, né? E como eu próprio disse aqui na biografia, o alto clero foi o que primeiro se preocupou com isso. Então, escolheram um bispo, Dom Rafael Carlo Rossi. Ele chegou em Gargano e começou a investigação entre 14 e 20 de junho de 1921. E os seus estudos sobre os estigmas foram favoráveis. Abre aspas. Os estigmas do frade não só são reais, mas afetam uma personalidade equilibrada psicologicamente e espiritualmente. O que com certeza me parece hoje afirmar é que os estigmas em questão e exame não são obra do diabo, nem um engano grosseiro, uma fraude, uma arte de um malvado ou mal intencionado. E isto, se não me engano, pode ser suficiente para tranquilizar a suprema autoridade eclesial diante do caso. Então isso em 1921, para vocês terem uma noção, o Papa ainda era Bento XV. Bento XV, Padre Pio ainda nem tinha começado a ficar famoso quando os estigmas começaram a ser percebidos. Então percebam, o bispo Dom Rafael falou, são reais, não são falsos. Então, isso atestou o fato evidente. Mas ainda assim, na década de 50, ele ainda foi muito perseguido pelo alto clero. Tá? Mas se ele realmente fosse um charlatão, ele ia querer dinheiro. Mas ele morava num convento, na simplicidade, fez voto de pobreza, fez voto de castidade. E ainda sangrava constantemente. Tem gente que cogitou que ele se automutilava, mas sempre sangrava. Como é que ele não morreu, percebe? Então, não tinha como isso ser falso, né? Foi por conta disso que então vários começaram a buscar Padre Pio. Tanto os curiosos, quanto os fiéis. Como eu disse, até as histórias, né? As histórias que São Padre Pio acolhia as pessoas na confissão. Muitos curiosos foram se confessar com ele. É algo maravilhoso, basicamente. Quando começou esse fluxo de gente foi quando ele começou a pensar naquele hospital que ele fundou, né, em parceria com os frades capuchinos, que eu mencionei anteriormente. Tá? Mas vale ressaltar que São Padre Pio era um homem de uma humildade extrema. Tá? Abre aspas, não é porventura precisamente a glorificação da cruz. Fecha aspas. Então, isso foi algo tão bonito, tão maravilhoso. A própria vida de Padre Pio mostra que o que Jesus sofreu, que Jesus existiu, um milagre basicamente, é um milagre. Esse santo maravilhoso que foi um sacerdote tão devoto, tão piedoso, suas missas eram tão bem celebradas, que este grande santo possa ficar em nossos corações e nos abençoar. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Estamos reunidos, sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos, foi uma honra falar desse grande santo com vocês. Ide em paz e até o próximo vídeo. Que o Senhor vos acompanhe. Amém.